Das ilustrações botânicas, as delicadas estampas e a chuva de oportunidades mundo afora. Vem conhecer a história e o trabalho da Mari Kaminsky e descobrir como nossa mentoria em design de estamparia pode te ajudar a criar as estampas dos seus sonhos. Gosto de lives com cases de alunas que participaram do nosso programa de mentoria. Mariana Kaminsky. Projeto da Mariana. Eu acho o mood board da Mariana lindo. Isso é uma coisa interessante. É um exemplo de mood board para mim, tá? Eu achei que ele ficou assim, muito alinhado com o que ela queria, com a estética, com uma cartela de cor bonita, uma suavidade, uma delicadeza. Eu achei muito bonito esse mood board. Aí, inclusive, o desejo da Mariana era, a gente tem esse mood board, teve a pesquisa. Só o seguinte, gente, eu não estou trazendo todo o material de todas as alunas para cá. Eu selecionei de cada projeto a parte que eu acho mais interessante para compartilhar com vocês, tá? A Mariana, temos esse mood board e ela tinha um trabalho com pintura botânica. Ela estava terminando, eu acho, um curso de pintura botânica. E ela tinha esses elementos lindos, assim, super delicados, né? Ela tinha pintado isso já e ela queria dar um uso para esses elementos, né? Desenvolver estampas com esses elementos. Então, esse era o projeto dela, né? Era desenvolver, entender como usar essas aquarelas, essas ilustrações botânicas dela na estamparia. E ela queria fazer uma divulgação, ela queria começar a trabalhar, ela estava focando, ela queria trabalhar como freelancer, ela não queria vaga, né? Ela queria ter um trabalho independente, mas ela queria contatos e clientes, tá? Vamos ver a parte de criação aqui dela. Essa aqui é a primeira estampa, que a gente vai ver um pouco melhor o desenvolvimento aí da composição. A Mariana começa com esse arranjo. Aqui a gente tem uma coisa de cor também, tá? Porque ela começou com esse verde escuro no fundo, que deixa uma estampa um pouco mais pesada. Só que ela queria aquela coisinha mais leve, então ela resolveu botar um rosinha no fundo, tá? E isso é importante, gente. Como a gente acabou de ver ali no caso da Suzana, é importante a gente colocar a cor do fundo que a gente vai usar, né? Depois você pode até mudar e fazer outras versões de cor, mas muda o efeito da estampa, né? Porque aqui as áreas brancas e rosa, elas se destacam menos do que aqui, né? Porque não contrastam tanto com o fundo. Então, isso faz diferença na nossa percepção do ritmo da estampa. Arranjo inicial, você vê que a Mariana começou com um arranjo bem resolvido, assim. Ela não emoldurou, ela tinha um arranjo já com um movimento mais orgânico. Essa aqui é a primeira versão, assim, a primeira versão, né, a primeira versão pronta da bandeira. E ela tá legal, mas ela tem alguns pontos aqui de ajuste fino para a gente deixar essa composição melhor, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para algumas questões aqui que a gente pode melhorar. Tá vendo que essas bolinhas ali, ó, botei umas bolinhas ali para marcar. O que acontece? Nas bolinhas marrom aí, cor de terra, o mesmo elemento repetido na reta, assim, na mesma posição, tá vendo? Opa! Tá vendo que tem a mesma folha ali duas vezes? Paf, paf. Depois ela tem também essa flor que tem o caule fino e comprido, né? Então ela cria uma linha vertical, aí tem uma e logo em seguida outra. Então isso vai criando um alinhamento do olho, né? A gestalt, né? O nosso cérebro cria essa continuidade. Então, opa, eu tô passando errado. Então, esses pontos de marrom são elementos repetidos, iguais. As bolinhas azul escuro ali são
as folhas são diferentes, mas ela fez uma diagonal ali com aquela série de folhas. Então, isso também é uma coisa que é importante da gente observar. Isso tudo é Gestalt, gente, porque é essa coisa do nosso cérebro criar alinhamentos. O nosso cérebro, ele completa formas, né? A Gestalt traz muito isso, né? Então, se você vê um semicírculo, meio que o seu cérebro, ele completa o círculo. Então, quando a gente bota coisas seguidas, ele cria ali um alinhamento, aquilo chama atenção, né? E essas questões são importantes da gente ver na composição de estampa. Então, ali tá pá, 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 pá. E depois tem essa bolinha azul mais clara, que são só encontros de elementos que poderiam melhorar. Por quê? O lá de cima, a folha está entrando de um jeito que ela não entraria. Porque, assim, vamos olhar para o movimento orgânico da natureza. Se eu tenho duas folhas, elas meio que convergem para o mesmo ponto, né? O galho converge para o mesmo ponto. Porque se eu tenho uma folha aqui e a outra está saindo daqui, teria o galho aqui. Então fica um encaixe meio truncado, tá? Como eu disse, gente, isso aqui é ajuste fino, tá? Eu tô falando do refinamento final, digamos assim, da composição, tá? E o outro que tá com azul é simplesmente assim, tem muita coisa, essa flor com essa delicadeza, será que é bom ela ficar em cima da folha? Né? O resto tá mais respiradinho, mais organizada a composição. Então, tem esses pontos aqui que a gente pode melhorar. E essa daqui é a versão final da bandeira. Observem que a gente já desalinhou os elementos repetidos, deu um pouquinho mais ali de respiro. É uma organização mesmo dos elementos. Ó, essa daqui era a versão anterior, ela tá maior, né, também. Ela tinha menos elementos na bandeira. Mas você percebe que eles estão menos organizados? Né? É como qualquer coisa, é como, sei lá, os objetos em cima de uma mesa que você vai arrumar, numa mesa de centro. Você pode botar tudo mais solto assim, ou você pode pensar mais nessa distribuição e encaixar melhor, né? E aí aqui é a versão final. Beleza? O comentário da Cecília aqui, muito interessante porque o elemento dela tem umas retas que são fáceis de endurecer e marcar. Sim. E ficou delicado e leve. É interessante isso. Eles poderia marcar, né? Mas eles são delicadinhos. A suavidade das cores também ajuda. Esses cabinhos que são verdes, eles retinhos, eles são fininhos e tem bastante verde, né? Tem muita folha, então eles não ficam pulando. Bom, essa foi a primeira estampa da Mariana. Eu coloquei, isso aqui não existiu, tá? Eu que fiz aqui para mostrar para vocês. A cor de fundo lá do início, só para a gente ver a diferença. Eu gosto também, tá? Eu gosto do verde porque destaca mais as flores. Mas ela queria uma coisa mais romântica, mais delicada, mais feminina, então era o rosa. Beleza? Aí, agora, trazendo um pouco da apresentação, eu botei isso aqui ainda na parte de criação, porque tem um trabalho criativo aí e tem uma coisa muito interessante. A Mariana fez fotos para usar de mock-up. Hoje em dia a gente faz com inteligência artificial, eu acho isso tão engraçado, porque parece você antigamente, 2018, lá naquele antigamente, que não tinha como fazer mockups com inteligência artificial, ela pegou, eu não sei se era uma amiga ou se era um parente dela, mas ela pegou alguém, colocou as roupas que ela achava que eram interessantes, né? Essa roupa, por exemplo, que ela achava que era legal para a coleção dela, que era de uma cor lisa, não tinha estampa. Então ela fez as fotos e depois, com as fotos, ela trabalhou e aplicou a estampa para fazer o mock-up. Então ela fez uma produção fotográfica com roupas lisas para criar os mock-ups dela, que é uma coisa que hoje em dia a gente pode fazer com inteligência artificial para ter o nosso mock-up do jeito que a gente quer.
e para aquela imagem ser nossa, ela fez analógico aqui, né? Na época. Ó, essa é outra estampa, né? E essa daqui, que ela também fotografou as coisas para aplicar. Beleza? Vamos ver o que mais. Ah, e aí a divulgação da Mari tem um resultado muito bacana, tá? Aqui tem mais um exemplo para vocês, gente, da montagem desse e-mail de prospecção, tá? Esse foi o da Mari, aí mostrando um pouco do resultado final, né, da coleção de estampas. Aqui, mais perto, para vocês conseguirem ter o approach aí de exemplo, tá? E tem o feedback dela foi muito legal. Aí esse é um comentário dela, né, sobre o individual que ela está falando é a monitoria individual, que é esse programa, né? Enfim, ela achou legal porque ela desenvolveu o estilo pessoal dela de estamparia e com a divulgação que eu tive, que é a do e-mail, tá, gente? A divulgação que ela está falando é do e-mail. Eu tive retornos super positivos, que nem eu imaginava. Fiquei super feliz. Para ter ideia, eu tive retorno da Alemanha, de Paris, Holanda, Nova York, Miami, comemos uma letrinha aí, Austrália, Bulgária, alguns me parabenizando, outros me convidando para trabalhar como freelancer, tá? Então ela conseguiu o que ela queria, que era começar a trabalhar como freelancer, e a gente mirou no mercado internacional, porque ele é maior e porque você recebe em dólar ou euro, e aí isso é bacana, né? Quando o câmbio tá do jeito que tá. Beleza, meu povo?